Estamos aqui em mais um Papo de Atleta, hoje recebendo um convidado especial, por ser também amigo, considero um grande amigo já, Dr. Carlos Alberto Braga Fiuza, delegado de polícia da Polícia Civil, também auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paulista de Futebol. Primeiro, Fiuza, obrigado por ter aceito o convite, é uma honra ter você aqui, além de ser delegado de polícia, auditor, um amigo, né? Então é uma honra ter você aqui e hoje estamos aqui para bater um pouco de papo sobre segurança nos estádios, né? Algumas coisas têm acontecido, acho que todo mundo tem acompanhado aí essas situações, mas bater um papo geral sobre isso e explicar um pouco, né, sobre a segurança pública, a segurança do estádio, tudo isso, acho que ninguém melhor que o senhor para estar aqui comigo para bater esse papo. Então, obrigado, Fiuza, é um prazerzaço ter o senhor aqui. Guilherme, é um prazer estar com vocês aqui no sindicato, né? E aqui vai o meu abraço para o presidente, nosso Rinaldo Martorelli, nosso querido amigo, para o Mauro, que é nosso amigo, para o Osni, né? Para o Alexandre, que está aqui nos assessorando aqui nesse bate-papo. Então, assim, um grande prazer estar aqui no Sindicato dos Atletas. É uma casa que protege, que ampara os atletas de São Paulo. É uma casa que deve ser procurada pelos atletas de São Paulo para que eles possam valer os seus direitos. Tem muitas informações na área de direito desportivo que o atleta às vezes desconhece. E o Sindicato dos Atletas é o local ideal para eles terem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de proteção que o sindicato sempre deu para os atletas. Então tá um prazer estar aqui contigo. Prazer nosso. Vamos lá, Fiuza. Então, para a gente começar, para quem está acompanhando a gente, entender o porquê de um delegado de polícia estar envolvido em direito desportivo. Como a gente já conversou, o senhor foi delegado titular do DRAD, que até anotei aqui para não errar, Delegacia de Repressão e Análises de Delitos de Intolerância Desportiva. Então, para quem não sabe, o DRAD é a delegacia que fica responsável por toda a investigação e tudo que decorre de eventos dentro de esferas desportivas, não só do futebol, né? E o senhor já foi titular lá. Foi aí que começou essa sua guinada para os estudos do direito desportivo ou foi antes já? Como que foi isso? Não, exatamente, você está correto. Quando eu fui titular da DRAD, a DRAD, no meu tempo, ela era ligada ao Departamento de Homicídios de São Paulo, DHPP. Hoje ela está ligada ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP. Ela alterou de departamento. Mas no meu tempo ela era ligada a homicídios, na divisão de proteção à pessoa. E foi exatamente ali que eu comecei a ter acesso, a ter contato, a conhecer o Sindicato dos Atletas, a conhecer a federação, a conhecer todo esse movimento de direito desportivo e conhecer as mazelas, não é? De que o esporte trata. A DRAD, inclusive, Guilherme, é bom que a gente fale, ela trata de todos os esportes, né? São os delitos de intolerância esportiva em relação a todos os esportes. Mas é claro que o futebol ele tem um espaço muito grande dentro da delegacia. Assim como dentro do nosso país. Assim como dentro do nosso país, por conta da sua grandeza, do seu valor, da sua importância, da sua magnitude, né? Então o futebol realmente ele é um esporte muito interessante, principalmente para o Brasil, não só no Brasil, mas assim, que traz muita importância, mas também traz muita responsabilidade para quem lida com ele, não é? Uhum. E a DRAD tem essa prestação de serviço em relação ao futebol muito intensa. Eu quero dizer, Guilherme, que talvez 97% do trabalho da DRAD seja ligado ao futebol. Ah, mas imagina, porque te falo que aqui no sindicato, nós somos um sindicato de atletas profissionais. Sim. Então a gente também estamos dentro de todas as modalidades. Eu acho que até mais de 97%. Sim. Aqui dentro das demandas que a gente tem é do futebol. Então acaba que é pelo profissionalismo que o futebol atingiu, não só do interesse da população, mas o profissionalismo que ele acabou atingindo por conta dos valores e tudo que se faz necessário para que as pessoas envolvidas a isso consigam ter o resultado que elas esperam, né? Então, o futebol ele acaba sendo muito mais uma demanda muito maior em qualquer área. Mas aí sobre a DRAD, qual foi a primeira, quando você entrou na DRAD, qual foi a primeira coisa que caiu lá no seu colo para que você falou, caramba, né? Que é? Imagina o susto que deve ter sido assim, começar a entender, né? Delegado de polícia, tá acostumado com outros pepinos, às vezes bem maiores, mas começa a ver umas coisas no meio do futebol, briga de torcida, casos de racismo, essas coisas que fica a critério da DRAD. Como que foi isso para você? Eu acho assim, é bom a gente pontuar primeiro como surgiu a DRAD, né?
A DRAD surgiu com a Copa que houve aqui no Brasil. Então, a Polícia Civil de São Paulo, porque nós éramos um dos locais de jogo do Brasil, era uma das sedes, mas né, a em 2014. Polícia Civil, em relação a essa questão de São Paulo sediar alguns jogos, se preocupou em criar uma delegacia especializada nesse tipo de evento e eu lamento dizer que até hoje ela é a única do país. Não existe nenhuma delegacia como a nossa no país. Existem tribunais, juizados de direito desportivo, né, os juizados especiais em relação ao esporte, no Rio Grande do Sul, mas delegacia nós só temos aqui em São Paulo e a gente gostaria, nós até comentamos uma vez com o presidente da CBF, o anterior, falei, presidente, a gente precisava ter uma motivação em Brasília para que outras delegacias fossem criadas, até para que a gente possa ter uma relação com outras unidades policiais. Troca de experiências, né? Tudo. Inteligência, informação, etc. Então a DRAD foi criada para a Copa que houve no Brasil. E lá nós encontramos, Guilherme, de tudo, né? Desde a ameaça ao jornalista até, infelizmente, ao homicídio praticado por torcida organizada ou dentro de torcida organizada, né? Então, assim, são casos que todos têm que ser esclarecidos, todos têm que ser combatidos, porque, assim, o futebol é um negócio. Negócio caro. É um negócio caro, é um negócio que envolve muito dinheiro e que as pessoas têm que estar tranquilas em relação a ele. Então, assim, quanto mais segurança eu tiver dentro do futebol, dentro do evento esportivo, mais rentável ele será. Claro. É simples assim, né? A conta é essa, é 1 mais 1 é 2, né, ainda. Nós não trabalhamos para iniciativa privada na Polícia de São Paulo, nós trabalhamos para a sociedade. Mas veja, nós como delegacia somos um dos elementos que compõem a segurança no esporte, digamos assim. Mas é muito importante esse trabalho nosso, porque depois que o crime ocorre, aí a Polícia Civil começa a atuar para ver quem foi o autor, de que forma foi praticado o crime, para que a gente possa remeter isso para a justiça criminal. E quanto mais rápido a gente fizer isso, de forma mais séria, de forma mais profissional, melhor será para o esporte como um todo. Então a DRAD, ela existe para isso. E ela tem, desde o meu tempo, ela tem toda essa sorte de situações, desde questões mais simples até questões mais complexas. A DRAD, Guilherme, é interessante a gente falar. A lei atual, nós vamos falar sobre ela mais claro, adiante. A Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte. Estão chamando agora o nome dela LGE. Esse é o nome dela, LGE, bonitinho. A Lei Geral do Esporte, ela já previa isso antes no Estatuto do Torcedor, mas hoje ela manteve a questão de que nas torcidas organizadas eu tenho que ter um cadastro de todos os meus associados. E hoje, na Lei Geral do Esporte, inclusive, ela fala o que eu tenho que ter. Eu tenho que ter foto, eu tenho que ter RG, tenho que ter CPF, tem uma série de situações, endereço. E nós temos esse cadastro na DRAD muito completo. E nós temos um sistema que foi criado só para nós, pelo Departamento de Inteligência da Polícia de São Paulo, para que a gente possa fazer uma correlação entre esses associados e torcedores. Então é muito interessante. A gente tem uma forma de investigar isso muito própria nossa. Por isso que seria interessante com o tempo a criação de outras delegacias, mas no Rio, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Claro, igual aconteceu agora, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas aconteceu a situação da menina da torcedora do Palmeiras. Se lá no Rio eles tivessem esse levantamento, seria muito mais fácil identificar o torcedor que atirou a garrafa do que demoraram quase um mês para isso. Sem dúvida. E graças a Deus ao trabalho da Polícia Civil, nós conseguimos... E foi até a Polícia Civil de São Paulo sim, que conseguiu identificar. Feita pela Polícia Civil de São Paulo, sem dúvida. Baseado nesse inquérito que foi iniciado lá na DRAD. E então, retomando, a gente tem esse cadastro em São Paulo muito completo e nós temos um sistema de investigação próprio. O sistema informatizado de investigação foi criado para nós, pelo nosso Departamento de Inteligência. Então, quanto a essa questão de torcida organizada, nós somos muito tranquilos, as torcidas nos atendem muito bem, então assim, nós temos uma relação com todas as torcidas organizadas, então assim, esse trabalho da DRAD é excepcional. Agora veja, Guilherme, qual que é a questão que a gente está trabalhando? Agora em abril desse ano, a CNN, a empresa jornalística, contratou uma empresa de
como se diz? De pesquisa? De pesquisa, chamada Quest, exatamente. E eles chegaram à seguinte conclusão, eles fizeram uma avaliação em todo o país e chegaram à seguinte conclusão. Apenas 21% dos torcedores, vou falar de futebol, vão aos estádios. Então, de todo o nosso universo de torcedores, 21% apenas frequentam estádios. Desses 21%, 31% em todas as idades, eles se sentem inseguros. Então, veja, o torcedor no estádio, 1/3 deles, durante seu período de lazer, porque aquele é um momento de lazer que ele está com ele, a família dele, ele está inseguro. Não, eu posso até falar por experiência própria, Fiuza. A gente nem comentou a respeito, mas eu tenho 2 filhas, né? Uma de 5, uma de 6 anos, e elas sempre me perturbaram para levar elas no estádio. E por ser também do TJD, tem facilidade de ir, mas eu nunca me senti seguro para levá-las. Levei agora faz coisa de um mês e meio, porque foi um jogo de torcida única. Eu tinha um ingresso em qual eu consegui estacionar dentro do estádio. Eu fui de carro blindado, de casa até o estádio, entrei dentro do estádio, assisti o jogo, do jogo pro carro e do carro para casa. Porque isso, eu sinceramente não me sinto seguro, por mais que seja um jogo de torcida única, por saber que tem a torcida uniformizada lá. E infelizmente a torcida uniformizada está envolvida em todos os casos de violência dentro dos estádios de futebol no Brasil há muito tempo. Então assim, como que você... É isso, eu com minha esposa, com minhas filhas pequenas. Se eu estivesse sozinho, ainda é uma coisa. Eu cansei de ir em estádio quando era solteiro, quando não tinha responsabilidades de ter mais alguém ali, eu ficar preocupado. Mas eu não me sinto seguro dentro do estádio, por mais que seja um jogo de torcida única. Fui depois, agora até não faz nem um mês, fui em outro jogo, que era torcida única, mas não levei minhas filhas. Fui eu e minha esposa, porque eu não conseguia estacionar dentro do estádio, não tinha essa possibilidade. Então eu falei, não, minhas filhas não vão, porque é isso, não me sinto seguro. Isso não pode acontecer, porque veja, se a gente pensar no futebol como um negócio, no teu caso específico, você está demonstrando que o negócio ele não vai continuar, porque as suas filhas não vão. Não, então depender de mim, elas não indo, elas deixam de entender, elas deixam de gostar mais do que elas gostam, que eu sei que elas gostam. Então, assim, a gente começa a perder espectador. E, assim, esse universo todo tem que ser pensado para que isso não ocorra. Exato. Porque definição de segurança, não segurança pública, mas segurança. O que é segurança, Guilherme? Segurança é sensação. Ou você se sente seguro ou não. Isso é segurança. Verdade. É sensação. Eu me sinto seguro ou eu me sinto inseguro? Como a gente está vendo na pesquisa. Como você falou, eu me sinto inseguro. Isso não é bom para o negócio. As pessoas têm que ir para o espetáculo, para o evento, para estarem todos felizes. Então, assim, isso eu acho que a gente tem que importar dos norte-americanos, que eles fazem muito mais que o evento esportivo, um evento para a família, um evento para que todos possam estar felizes. Exato. Então você tem um evento completo, eu tenho o evento esportivo, eu tenho alimentação, eu tenho bebida, não bebida alcoólica, eu acho que eu sou contra isso especificamente em estádio, mas eu tenho um evento completo, eu tenho shows, eu tenho uma série de possibilidades no estádio que eu vou e realmente, por quê? Porque aquilo é meu lazer. Então isso tem que ocorrer de uma forma muito tranquila, muito segura. Porque veja, a gente pode estragar esse esporte, que é o melhor esporte do mundo, pela questão da segurança. Sabe uma coisa que eu não entendo, Fiuza? Pra mim é uma coisa que toda vez que a gente vai debater sobre torcida uniformizada, é uma coisa que fica muito na minha cabeça, que como o clube, quando ele tem que escolher entre torcida uniformizada e torcedor comum, sendo que quem leva dinheiro pro clube é o torcedor comum, porque a torcida uniformizada não leva dinheiro pro clube, a gente sabe disso. Eles estão lá porque eles ganham ingresso, eles têm outros tipos de financiamento que o clube ajuda, vamos colocar assim, para não me colocar numa situação muito complexa do que eu vou falar, mas por que o clube, quando tem que escolher torcida uniformizada e torcedor comum, ele sempre escolhe pela torcida uniformizada? Se ela só dá dor de cabeça para ele, ela só arruma problema, o clube perde dinheiro porque ele cede ingresso para a torcida uniformizada, então ela está deixando de vender esse ingresso, e em vez de favorecer o torcedor comum, que é quem vai poder ir no estádio com segurança, que é quem compra a camisa do time, que é quem vai lá gastar dinheiro no dia do jogo com comida, com bebida, mas é quem vai fazer que o seu filho seja também um torcedor, que vai também adquirir produtos do clube, que é quem vai fazer girar a roda do clube. Como que o clube
ele não consegue entender isso que é tão básico que você está falando. O esporte americano, você vai lá fora, eu fui agora faz um ano, eu fui tanto num jogo de futebol, no soccer, quanto no futebol americano. Putz, cara, é uma delícia aí. Você sabe que você pode ficar tranquilo, você sai pra comer alguma coisa, pra beber alguma coisa. Sem separação de torcida. Sem separação, sem nada. No estádio, sem separação. Pra você ter uma ideia, eu tava no jogo, que eu fui no jogo de futebol americano, eu tava lá em Atlanta, era do time de Atlanta, contra o time do Tom Brady. Agora esqueci o time que ele tava lá de... time que ele tava em Miami, agora não vou lembrar o time, mas que seja. E as torcidas juntos. E tinha um torcedor lá, uma figura, que começou assim, ele deu três gritos da direção dos outros torcedores do time do time do Tom Brady. Esse cara era do time de Atlanta, torcedor do time de Atlanta. Mas os seguranças juntaram nele e levaram ele embora. Sim. Uma hora depois ele voltou, deve ter passado por uma bela de uma triagem, que ele sentou quieto e não levantou a bunda dele da cadeira até acabar o jogo. Sim. Cara, é tão difícil identificar isso, sabe? Assim, pra mim é uma coisa tão básica que eu não consigo entender como que os times de futebol fazem ao contrário. Mas veja, eu acho que é baseado num sistema antigo. O futebol, ele tem alguns preceitos antigos que têm que ser mudados. São hábitos antigos. Então, por exemplo, admite-se algum tipo de violência em campo, admite-se algum tipo de ofensa contra árbitro, isso está errado. Ofensa contra árbitro, pega no nosso pé, né? Não, mas veja, isso são situações... É um absurdo. Que não dizem mais respeito com o que o esporte é. Ele pode até ter sido assim um dia e também estava errado quando foi assim. Veja, os jogadores em campo são profissionais. Os árbitros são profissionais. Está todo mundo ali trabalhando. Estão todos trabalhando, estão todos no momento de trabalho e estão todos sob contrato especial de trabalho. A gente confunde as coisas. Então, assim, o futebol ele tem que alterar alguns padrões. Um deles é esse de torcida organizada. A torcida organizada foi interessante? Eu acho que foi um momento. Mas, veja, hoje ela não se presta mais ao que ela veio. O grande torcedor é o torcedor da família. É o pai, a mãe que leva os filhos. É o que enche o estádio. Mas é isso. Se você olhar um estádio hoje, qualquer que seja, Corinthians, vamos dizer São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, você vê as torcidas, você identifica as torcidas organizadas. No meio da grande galera que está lá, do grande público que as envolve. Não, e pra mim as torcidas não se sobrepõem à torcida comum. A torcida comum exato. E fica cada vez mais claro pra mim que o torcedor de torcida uniformizada, ele não é torcedor do clube, ele torce pra torcida dele. Tanto é que vira e mexe tem confusão de torcidas do mesmo time. Então assim, não quero pegar nomes, mas o cara ele vai lá, ele torce pra torcida tal, ele é da torcida tal, ele não é torcedor do time. Sim. Então ele tá lá pelo que a torcida vai definir. Se a torcida definir que eles têm que brigar com a outra torcida do mesmo time, eles brigam. Qual que é a lógica? Se você se você tivesse lá pra torcer pelo clube, por que você estaria brigando entre você, entre os seus pares, entre a pessoa que está ali, pela lógica do negócio, torcendo pelo mesmo que você, por mais que você discorde, se você tem o mesmo fim é ir lá torcer pelo meu clube, qual que é a lógica de você desentender? Não é desentender, é sair na porrada. Cada uma vez por mês tem briga de torcida entre as torcidas. Então, para mim, cada vez fica mais claro que o cara não tá ali. O torcedor uniformizado, ele não compra a camisa do time, ele compra a camisa da torcida. Ele não compra a touca do time, ele compra a touca da torcida. Ele compra a agasalho da torcida. Ele não é um torcedor que vai levar dinheiro pro clube. Por que que o clube continua insistindo em dar facilidades para esses caras? Porque é claro que esses caras têm facilidade, porque não tem como você viver de ser torcedor. Né? Qualquer pessoa que não tem um trabalho ou que não dispõe de uma vida financeira bem resolvida por parte da família, como que o cara consegue assistir o jogo domingo em São Paulo, quarta-feira em Minas, sábado em São Paulo, na outra quinta em Pernambuco? Pô, como? Com que dinheiro? Sim. Eu trabalho pra caramba. Se eu quiser fazer isso, eu não consigo. Só de passagem que eu vou gastar, que seja passagem de ônibus. Não tem como, porque para você estar quarta-feira em Minas, você tem que sair daqui pelo menos na quarta-feira de manhã. E aí não trabalho na quarta-feira. Aí vai voltar, você não trabalha quarta e quinta. Aí sábado tem jogo em Recife, você tem que sair... Então, essas pessoas claramente não trabalham. Não tem um trabalho normal, pelo menos, né, de ter que ir numa empresa... Como que eles conseguem? Claramente é porque tem um financiamento atrás disso. E se fosse investigar quem financia isso, claramente a gente sabe que vai chegar nos clubes. E os clubes não conseguem fazer essa distinção básica de o que vale a pena para eles, como clube. O que vale a pena?
Para mim é tão simples. Mas, sobre a parte de segurança dos estádios, que é o tema principal que a gente veio falar. Qual que é a responsabilidade, Fiuza, da polícia antes de um jogo? Para depois a gente entender qual que é a responsabilidade da federação e do clube. Então, funciona assim. Eu vou falar sobre a Lei Geral de Esportes nova, desse ano, né, que também replica a lei passada. Já era assim. Hoje, a Lei Geral de Esportes diz o seguinte: a federação estadual ela é responsável por toda a documentação da competição. Então, assim, vai começar a competição, quais estádios vão ser utilizados? Então, essa federação tem que organizar todos os laudos, vistorias, corpo de bombeiros, prefeitura, tá tudo ok, ok. Então, vamos fazer a competição. Quando da competição, cada time mandante, aí sim, o time mandante é responsável pela segurança daquele evento. E hoje, para jogos acima de 20 mil torcedores, é uma expectativa, né? Mas para jogos com expectativa acima de 20 mil torcedores, esse clube mandante ele tem que realizar o que a gente chama de plano de ação. Ele tem que falar, olha, o meu jogo vai acontecer tal dia, em tal estádio, porque ele pode ser mandante, mas não está no estádio. Sim, claro. Em tal dia, em tal estádio, eu vou abrir tal hora o estádio, e tenho que vender meus ingressos 48 horas antes, né? Segundo a lei. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, e aí eu começo a informar. Polícia Civil, eu preciso de vocês. Polícia Militar, eu preciso de vocês. Juizado Especial Esportivo, vocês têm interesse? Não temos. CT, se for aqui em São Paulo, olha, eu preciso de um plano de tráfego. Fechar uma rua, Prefeitura, como é que vai ser o plano para transporte público? Esse é o plano de ação. Então nós somos avisados, nós fazemos uma reunião antecipatória antes do jogo, obviamente, nos organizamos para o jogo. Quando a gente vai para o jogo, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, que portões vão estar abertos, que tipo de policiamento nós vamos ter com a Polícia Militar, qual é a expectativa de jogadores. Então, assim, existe um plano muito anterior que é seguido à risca e a gente exige que ele ocorra, porque senão também a gente impede que a partida ocorra de uma certa forma. E eu acho até importante a gente falar, né, desse caso que chamou mais atenção ultimamente, que foi o caso da torcedora do Palmeiras que veio a falecer no jogo contra o Flamengo, que por mais que tenham ocorrido ali equívocos e erros dentro do que aconteceu, não foi que foi, nossa, uma briga generalizada, não. Foi um desentendimento de pouquíssimos torcedores do Palmeiras que foram ali na área que está destinada aos torcedores do Flamengo, mas assim, não teve nem briga direito e acabou que naquele desentendimento, naquele enfrentamento deles ali, alguém atirou uma garrafa que estilhaçou e acabou atingindo o pescoço da menina. Assim, claro que teve erros, mas assim, não é que, né, quem não acompanhou, não viu com mais cuidado as coisas, acha que não, foi uma briga generalizada, em qual a polícia não tinha controle. Não, foi uma coisa muito pequena para ter ocorrido o evento morte, né? Que assim, normalmente acontecia isso naquelas brigas de 50 contra 50, que aí o negócio você fala, para chegar nisso aí, é um negócio do tamanho do mundo. Ou aquelas brigas que os torcedores já marcam num lugar específico, vão lá para se matar. A ideia deles é essa, e algumas vezes eles acabam tendo êxito nisso. Mas foi uma coisa muito pequena que acabou acontecendo isso. Sim, mas pontual. Pontual mas e mortal, né? Infelizmente, é importante para que se dê mais atenção a isso. Né? Porque isso, hoje aqui em São Paulo, para quem não sabe, quando nós temos os jogos considerados clássicos, né, entre os times grandes aqui de São Paulo, jogo de torcida única, mas quando é um time de fora não é jogo de torcida única. Então o Flamengo tinha possibilidade, os torcedores do Flamengo tinham possibilidade de assistir o jogo ali. Então, e ali eles estavam no local demarcado para eles, para entrar pelo portão determinado para eles, né? Então assim, toda essa parte, toda essa logística estabelecida pelo clube, polícia e todas as entidades envolvidas, ela foi feita de maneira correta e coerente, né? Mas foi por um equívocozinho, um mínimo erro que acabou acontecendo tudo isso e acabou levando à morte da torcedora. Mas é bom deixar claro assim, que quanto mais você investiga, mais claro fica que toda essa parte anterior foi feita de maneira correta, né? A gente sabe, a gente aqui não pode se furtar
de falar que a federação ela faz um trabalho muito bom sobre isso. Quem estava conversando até um pouco antes de começar aqui, que toda essa parte de autorização, de alvará, se não tiver, pode ser a 4ª divisão do Campeonato Paulista, se não tiver alvará tudo certinho, conforme manda a legislação e os regulamentos do futebol, a federação não autoriza o jogo no estádio. Ah, mas precisa de um laudo do bombeiro, mas não vai ninguém. Não... Tá bom, mas o regulamento determina que precisa do laudo do bombeiro falando ABC. Se não tivesse laudo falando ABC, não tem jogo. A gente lá no TJD, a gente já julgou alguns casos, é isso. Ah, mas não deixaram ter jogo. O estádio não estava disponível, e ponto final. Então, assim, o trabalho prévio ele é muito bem feito, né? Sim. O problema é o elemento do ser humano, que é sempre uma incógnita, né? O professor Flávio de Braga, ele era sociólogo da Escola de Sociologia Política de São Paulo, e ele desenvolveu uma tese para o doutorado dele chamado Futebol, uma Guerra Controlada. Então, o que ele quis dizer com essa tese dele? Ele foi lá na gênese da violência que existe no futebol. Então, o futebol, em tese, ele existiu para que a gente, em determinado momento, deixasse de entrar em guerra, eu contra você. Então a gente escolheu algum tipo de pessoas, essas pessoas nos representariam num campo e praticariam um tipo de esporte que foi ancestral ao futebol, mas que a gente ainda vê hoje, que pode ser descrito como o rugby ou o futebol australiano. Isso depois se desenvolveu para o futebol, né, da Associação Internacional, que é feito com os pés, que é o que a gente chama hoje de futebol, nós chamamos de futebol. Mas essa violência, ela foi se dissipando, segundo o professor Flávio de Braga, com o tempo. Com a evolução? Com a evolução tanto do ser humano em relação à questão jurídica quanto técnica. E o campo se transformou nesse teatro de drama entre esses dois times que se enfrentam, né? Mas com esse consciente coletivo da torcida, que é muito intenso. A regra seria a torcida deslocar, questões de psicologia, deslocar para o campo toda a sua ira, raiva, frustração, mas no campo ficaria sem violência, baseado nessas regras e condutas jurídicas que nós temos hoje, por exemplo. Então aquilo seria uma expiação de todo o nosso comportamento ruim. E pronto, sem violência. O campo funcionou. Hoje nós temos isso. Tanto que a violência, quando ocorre, ela é absolutamente repudiada imediatamente dentro de campo. Tanto pelos tribunais esportivos, como nós pertencemos, até pelos clubes, por todos os atores envolvidos. O problema foi que a torcida não acompanhou esse processo de expiação da violência. E assim, é interessante porque é um contrassenso, que foi todo desenhado pela sociedade para que no campo ficassem todos os problemas, sem violência, mas a torcida não acompanhou esse movimento. Isso é uma questão cultural e de educação, que a gente ainda tem que trabalhar. A regressão da cultura das pessoas quando elas estão em bandos, né? Mas pra você ter uma ideia, ontem a gente estava num evento falando sobre futebol, entre outras coisas, e me passaram um dado lá, uma das moças que estava falando, não vou lembrar o nome dela, mas que foi feito um levantamento de 2018 a 2021, se não me engano, 2016, 2021, no qual se estabeleceu, estava falando sobre violência doméstica, no que a definição da pesquisa foi feita, foi que quando as delegacias de polícia das cidades pegaram, era Porto Alegre, São Paulo, BH e Rio, as capitais, e que quando tinha jogo dos times da cidade, a violência doméstica aumentava até 27%. Sim. Porque o homem que assistia o time dele ficava nervoso no jogo, acabava agredindo a companheira. Pra você ver como o negócio é bizarro. Ele desloca a violência. Ele faz deslocamento, toda a raiva dele e tem que descontar em alguém. Né? Pra você ver como estão regredindo. Agora veja, Guilherme, essa questão não é Brasil. Não, isso é mundo. Então, deixa bem claro. E ela falou assim, isso foi feito, o mesmo estudo foi feito na Inglaterra e chegou mais ou menos nos mesmos patamares. Então, por exemplo, você falou de Inglaterra, né? Nós tínhamos os hooligans lá. Então, assim, uma sociedade educada, antiga. E eu tenho uma questão de violência ainda muito presente, que foi muito reprimida lá, funcionou, deu certo. Combatida de verdade. Combatida de verdade. E eu acho, Guilherme, que essa lei nova vai nos permitir muitas coisas para que a gente possa avançar. Uma das questões que a gente tem que fazer a lei valer, por exemplo,
e vamos falar de estádio, então assim, hoje o estádio ele é pensado para que o evento esportivo seja absolutamente seguro de todas as formas. Inclusive o mandante, ele tem que ter um seguro de acidentes pessoais. Sim. Quem que é o beneficiário? É o espectador com ingresso. Como é que eu provo que eu sou beneficiário de alguma coisa que me aconteceu? Eu tenho que estar com o meu ingresso na mão. Senão também não adianta falar que eu estava lá. Uma das outras coisas que evoluíram em relação a essa lei é a questão do acesso. A lei fala o seguinte: até 2025, eu quero que todos os estádios que têm um público de expectativa superior a 20 mil pessoas, eu tenho que ter o controle de acesso com captação de biometria nas catracas de acesso. O que é biometria? A biometria são as suas digitais, isso é uma coisa mais complexa, porque os arquivos digitais são do Estado. A sua biometria é a sua face, a sua biometria é a sua assinatura. Então, como é que eu consigo trabalhar no estádio? Com as faces, com os rostos, né? No momento que eu compro o meu ingresso, eu já falo quem eu sou o Guilherme Martorelli, meu RG é tal, estou comprando ingresso. E quando eu entro no estádio, eu falo, olha, esse ingresso número tal, está dizendo que é do Guilherme, pode até não ser, pode estar se passando para outra pessoa, mas eu vou pegar teu rosto. Você já chegou a ver como funciona isso na prática? É sensacional. Sim. Hoje onde eu tenho isso? Eu tenho em 2 locais. E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente do plano de estádio seguro, né? Um plano que é da CBF, junto com o Ministério da Justiça e o Ministério do Esportes, mas por uma questão política está um pouco atrasado. Esse plano de estádio seguro tem um projeto piloto no Maracanã. Mas hoje, já no Allianz Parque, eu tenho isso acontecendo. Sim, né? era isso que eu ia falar. Exatamente. Eu fui no jogo do Palmeiras, esse jogo fui levar minhas filhas no jogo do Palmeiras, porque minha esposa é palmeirense, infelizmente. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Na hora de comprar o ingresso, você tem que fazer o reconhecimento facial no sistema do Palmeiras, para quando chegar no jogo, você conseguir fazer a leitura, o reconhecimento facial, para você poder entrar com aquele ingresso. Então, o que você está dizendo é o seguinte. Já funciona. O que você está me dizendo é o seguinte, veja, eu já faço, inclusive, o reconhecimento facial antes. Na compra. Porque quando eu bato na catraca, tem que reconhecer. Se não for o meu rosto, Exato. eu já não entro. Ótimo, já funcionou. Mas se mesmo assim tiver um problema e eu entrar, eu cadastrei um rosto. Sim. E sei quem. E eu vou atrás de você. Então eu vou falar, Guilherme, quem que é você? Não, não sou eu. Quem é essa? Eu cedi para o meu primo. Então eu acho as pessoas. Sim, né? Você consegue ter um controle. Né? Isso permite a gente fazer o quê? A gente permite fazer uma série de coisas. Prévias e posteriores. Prévias, eu consigo, por exemplo, Guilherme, dizer o seguinte. Federação Paulista, qual é a lista de torcedores que estão impedidos de entrar em estádio? Pelo Tribunal de Justiça Esportiva, por questões do próprio clube, fulano de tal. Essas pessoas não vão entrar. É simples. Previamente a gente segura elas na catraca. O que mais? Tem algum procurado pela justiça? Eu seguro ele na catraca. Posteriormente, quem passou com o nome tal que eu na outra câmera vi que era aquela pessoa? Então faço um reconhecimento pessoal de algum ato posterior e eu comparo com o credenciamento. Deu um match, deu um encontro de fulano de tal. Pronto. No sistema, se você vê alguém fazendo alguma cagada lá dentro do estádio, lá pra eles, claro, eu gravo, você pega o rostinho dele, você joga no sistema e ele mostra quem é o nome da pessoa que entrou. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso para segurança é muito interessante. E quando será mais ainda? Quando tudo estiver implantado, quando eu tiver a consciência coletiva de que isso está acontecendo, eu não vou ser mais uma pessoa na multidão. Hoje no Allianz Parque, eu tô falando do Allianz, que é o que está avançado. É o que tem. É o que tem. Mas também já é um absurdo só o Palmeiras ter isso, né? Porque se você a gente pegar os 4 grandes aqui do estado, né? Que são os Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, o que menos fatura aí é o Santos que tá faturando 450, 470, até 500 milhões por ano. Mas com a construção da nova arena, isso aí vai mudar também. Então, assim, todos, na minha opinião, já não deveria ser uma opção, deveria ser obrigatório. Assim, você tem que apresentar até o final do ano. Tá assim. Hoje né? A lei diz que é obrigatório para todos até 2025. Né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para nós. Outra questão, Guilherme, que eu acho que é muito interessante e que a gente tem que fazer valer a lei é a seguinte. Existem condições de acesso ao torcedor ao estádio, perdão. Então, assim, para ele acessar no estádio, ele tem que ter primeiro o ingresso.
Segundo, ele tem que consentir com a revista. É interessante isso. Não quero que me revista. Não tem problema, você não entra no estádio. É simples, não tem problema. É muito sossegado. Ele fica lá emburrado e não vê o jogo. Pronto, acabou. Ele não pode entrar com nenhum elemento que possa gerar violência, um bastão, alguma coisa que possa bater nos outros. Fogos de artifício. Ele não pode entrar com fogos de artifício, sinalizadores marítimos. Ele não pode entrar com uma série de situações que impeçam o bom andamento do jogo. Por exemplo, ele não pode estar embriagado, ele não pode estar sob efeito de droga. Quem que vai ver isso? É o policial que está lá. E ele pode fazer isso previamente, né? Porque são condições de acesso. Então, das duas situações, ou ele não entra no estádio, ou se ele estiver no estádio e violar alguma delas, como assim? Então, por exemplo, se ele entoar cantos homofóbicos, discriminatórios, se ele portar algum tipo de sinalização que seja discriminatório, homofóbico, racista, ele vai sair do estádio. E todas essas questões, independente de sanções administrativas, por exemplo, ligadas a nós, no Tribunal de Justiça Esportivo, cíveis e penais. Um exemplo de questão civil, a torcida organizada ela tem responsabilidade solidária sobre uma série de coisas que o torcedor fizer. No estádio, na imediação do estádio ou no trajeto de ida e volta. Se algum torcedor organizado praticar algum ato que viole patrimônio, a torcida paga. Ele paga. Tem CNPJ já, pelo menos isso, né? E os dirigentes da torcida solidariamente também com o seu próprio patrimônio. Ótimo. Isso é a lei falando. Então, assim, hoje eu tenho de ter condições, é claro, com regras já postas pela lei, mas se eu cumpri-las, eu tenho um estádio seguro. Inclusive, eu entro numa outra discussão. Será que ter um dia bebida no estádio? Não sei, porque a própria lei está dizendo que eu embriagado não posso estar. Eu posso não ficar embriagado. Exato, né? pode só Mas tomar quem uma que vai cerveja? ver isso? O próprio pessoal do clube mandante, que vai informar um policial, o policial leva aquela pessoa. Aí fiz a vez está errado, mas a gente parte para o mesmo problema da nossa sociedade. O problema não é a lei, é a fiscalização. Sim, sim. Né? É isso, sim. As leis estão aí para serem cumpridas. É só fiscalização. A fiscalização, claro, que é muito mais complexa quando você está num lugar com 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, né? Que os jogos, hoje, graças a Deus, isso é uma coisa que até me espanta, é que os estádios estão cada vez mais cheios, mesmo não estando tão organizados quanto deveriam estar, não estando tão seguros. Sim. Mas é isso, veio o São Paulo, que o time nem está tão bem esse ano, e por mais que esteja numa semifinal da Copa do Brasil, mas né, não era o que se esperava. Se não me engano, a maior média de público do estado de São Paulo esse ano é do São Paulo. Agora, então, assim, todos eles estão com uma média alta. Agora, né? veja, também, será que a gente poderia ponderar o seguinte? Será que a torcida organizada não favorece que toda a minha torcida vá em peso, porque eu me sinto menos inseguro de ter algum confronto? Eu creio que sim. Creio que sim. Eu creio que você vai mais tranquilo. Ah, mas é a solução essa? Essa é a solução hoje. Se a nossa sociedade for se alterando, for melhorando, for ficando mais educada como um todo, nós voltamos a ter torcida e um dia nós vamos ter torcida conjunta, mesclada. Mas isso é uma evolução nossa. Sou um pouco mais velho, eu ainda peguei. Eu lembro isso? de assistir jogo com um torcedor ali que chama de cativa, né? A numerada ali. Sem dúvida. Era de torcedor conjunto. Todo mundo, cada um com a sua camisa e vambora. A arquibancada ficava mais separada ali, a torcida. Mas essa parte da numerada já era mais tranquila. Quanto mais seguro tiver o evento, maior será a torcida em campo. Claro. O que vai ter um reflexo muito positivo para o time mandante, para o time mandante em campo, porque ele vai se sentir mais como se motivado com a sua grande torcida te apoiando, não é? Sem nenhum problema na torcida, porque quando eu tenho um problema na torcida, eu paro o evento em campo, eventualmente. Muito em regra acontece isso. Até o pessoal tinha, né, alguns torcedores, até o pessoal da imprensa reclama muito quando os times que estavam cantando hinos homofóbicos e discriminatórios, que os times que perderam mando de campo. Eu não consigo entender como a imprensa, até os torcedores não conseguem entender como, se você não fizer essa vinculação direta, a sua torcida tendo essa atitude, eu tenho que tirar a torcida do campo, para que essas pessoas que, infelizmente, o clube não conseguiu identificar,
consigo entender que elas estão prejudicando o próprio time. Porque um dia, quando elas começarem a entoar, a grande torcida que não faz isso, porque são poucas as pessoas que Sim, fazem são pouquíssimas, isso, deixa bem claro. mas elas estão juntas, elas parecem que são algo maior que elas não são, mas a grande torcida ela vai coibir. Pode parar, não faça isso. Porque senão eu não venho no próximo jogo, eu não trago meu filho. Não, e isso aconteceu muito, e a gente tem como exemplo, não sei como o pessoal consegue discutir a respeito de atirar coisas ao gramado, né? Até 10 anos atrás acontecia muito mais. Sim. Quando os times começaram a perder mando de campo por isso, Sim. hoje em dia, se alguém atira que seja um chinelo velho lá dentro do campo, a torcida na hora identifica, foi esse aqui, ó. Sim. A ponta, foi esse aqui. Sim. Porque se o clube, deixa bem claro, né, para todo mundo que está acompanhando a gente, se o clube identifica o infrator, E tomar providência. a punição dele acaba sendo menor, ou até acaba não tendo punição, né? Fica dirimido porque a gente entende que houve uma forma de ação positiva do clube para coibir aquilo. O clube fez o que estava ao seu alcance, né? Exatamente. Eu lembro que a gente jogou talvez mês passado, uma situação que houve lançamento de coisas ao campo, mas não foi só isso. Jogaram coisas contra o jogador do time adversário e quase pegou, né? Então, assim, primeiro veio um chinelo, ok. A segunda coisa que veio foi uma pedra. Claro, é a progressão. Claro, vai Ninguém fala nada do chinelo, vem a pedra, daqui a pouco joga um paralelepípedo. Eu não estou exagerando. As pessoas são assim, é um problema. Então, assim, essa forma da gente coibir, proibir e punir é muito importante. Isso começa com xingamento, depois vai pro cuspe, depois começa a tirar coisa, e vai tirando cada vez até tirar uma coisa maior, até tirar sinalizador, mirar fogos de artifício, que o pessoal... não, estamos exagerando, não. Isso, a gente tem prova disso. Então, por exemplo, fogos de artifício, vamos lá. Se você lê a lei, você pode entender que o clube poderia levar o fogo de artifício para dentro do estádio e fazer algum tipo de evento. Ok, isso eventualmente ocorre, a gente percebe isso. Mas, do meu ponto de vista, o clube devia dar exemplo. Ele tem que fazer, por exemplo, a questão dos fogos artifícios na área externa do estádio, que fica tão mais bonito e mais protegido. Ou na área acima, né? Na área acima, porque se eu faço, com a entrada de um time, uma série de fogos de artifício, eu como um clube, eu incentivo o torcedor a levar na próxima. E ele não pode levar. Então acho que é injusto e o clube tem que dar exemplo. Então, assim, vamos fazer uma coisa? Vamos extirpar fogo de artifício de toda a natureza do campo. Os clubes não têm que fazer isso. Não é bonito, não é legal, não funciona, incentiva a torcida a fazer coisas erradas. Mas o pessoal pega e vai na memória, né? Porque nos anos 90 o time entrava com os fogos do lado. Era um perigo, que na época não se tinha ideia o perigo que era o jogador passando num corredor de fogos de artifício, não né? Faz sentido. Não faz sentido então, algum. Assim, tem coisas que tem que mudar. Tem coisas que funcionam, mas tem coisas que não funcionam e tem coisas que a lei proíbe. A gente tem que lembrar disso, tem que seguir a lei e a gente tem que sempre tentar mais e mais. É algo difícil. A gente fala na polícia o seguinte, como é que está a questão da criminalidade? A criminalidade nós não vamos encerrá-la. Nunca, nenhum mas país. Nós vamos controlá-la. Então, assim, hoje a nossa criminalidade em São Paulo, eu atesto, ela é controlada. Ela não existe, ela existe, mas ela é controlada a níveis que são aceitáveis. Esse é o nosso trabalho. A gente gostaria que não existisse nenhuma. E eu perdesse o emprego, pelo menos. Fosse fazer outra coisa, porque não faz mais sentido a minha função de delegado de polícia. Não faz mais necessário. Mas nós controlamos. Então, assim, no esporte é a mesma coisa. A gente quer diminuir essa questão da insegurança dos estádios, essa questão da insegurança de uma forma geral, para menores níveis possíveis, para que todos tenham tranquilidade para ir ao estádio, levarem a família, levarem os filhos pequenos, irem realmente curtir esse lazer que realmente é o futebol. O futebol é um grande prazer, estar em estádio é um grande prazer para o espectador. Mas você falou uma coisa um tempinho atrás, que eu acho que é onde começa tudo, né? A educação e o tratamento que os próprios atletas têm dentro da partida. E falo isso porque, né, a gente julgando os casos do TJD, a gente acompanha. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro que eu estava como relator de um caso, de um processo de um menino de 13 anos, que os xingamentos que ele dirigiu ao juiz é uma coisa que eu espero que minhas filhas com 13 anos não saibam o que significam aquelas palavras. E isso eu acho que é uma parte educacional que o clube falta muito.
O clube, todo começo de ano, ele tem que fazer uma palestrinha para os atletas dele lá, desde o sub-5, sei lá se ainda se tem sub-5 já, mas desde a primeira categoria até o profissional, qual que é a postura que o atleta tem que ter dentro do gramado. Não é aceitável que o atleta xingue um juiz. Não é aceitável. Por mais que queiram falar, não, faz parte, não faz parte, né? Eu joguei futebol minha vida inteira, mas também joguei outros esportes, e o que mais me encantou foi o handball. Por quê? Porque o handball você não pode se dirigir ao juiz. Se você se dirige ao juiz, você fica 2 minutos fora. É sensacional, sabe por quê? Você aprende em questão de 1 mês que você tem que ficar quieto. Ah, o juiz errou, dane-se. Não é sua função como atleta, não é falar se o juiz está certo ou está errado. Não é cobrar o juiz. Quem tem que fazer isso, no máximo, vai ser o capitão do time, ou o técnico, né? Ou até depois do jogo, a própria federação, ou as entidades vinculadas ao árbitro. Então, assim, eu acho que a gente tem que, mais urgentemente, educar esses atletas. Sem dúvida. Porque é isso, a gente vê o atleta mandando o juiz para esse lugar ou para aquele, e isso inflama a torcida, que vai piorando. Eu não consigo, também é meio óbvio isso, né? Eu acho que os clubes faltam muito nisso. Até, né, pegando um exemplo prático, o Luciano, atacante do São Paulo, no jogo agora contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, ele tomou o segundo amarelo porque ele deu a voadora na bandeira de escanteio, e a bandeira de escanteio tinha o símbolo do Corinthians. E aí foram discutir, mas isso não é... Gente, a partir do momento que você tem os... Para que dar uma voadora em alguma coisa? Primeira coisa, né? Para que ter esse ato de violência? Você fez um gol, vai comemorar. Você tem que estar feliz, não violento, nervoso, agressivo. A partir do momento que você tem, né, um símbolo do outro clube, para que você vai comemorar o gol querendo enfrentar a torcida do clube? É uma coisa tão imbecil que eu não consigo olhar e falar, não, acontece. Não tem que acontecer. E aí eu vi alguns jornalistas que, não, mas ele não deveria... Como não? Você tem que se servir como exemplo, sim. E o pior é que é o que aconteceu depois. Você chegou a acompanhar, mas tanto no jogo do Palmeiras, do Rafael Veiga, quanto no jogo do... Agora, São Paulo e Atlético, se não me engano, que o Hulk também, né, a voadora na bandeirinha do escanteio, e esses dois não tomaram cartão. E aí até a arbitragem ela precisa ser educada novamente para falar assim, você é o árbitro, você que tem que botar limites dentro disso. É daí que vai surgir a violência para todo o resto. Não que você tenha obrigação pela violência da torcida, mas ali você pode coibir muita coisa. Sim. Até porque o estádio é um microcosmo da sociedade e o campo é um microcosmo do estádio. Então, veja, se eu tenho uma situação de violência em campo, isso inflama o estádio e imediatamente a gente percebe isso, a gente conhece isso. A gente que frequenta o estádio e está lá, às vezes, como espectador e está lá como profissional, às vezes, você percebe isso claramente. Então, toda a violência de campo, ela reflete no estádio. O estádio fica elétrico. É um problema. Então, assim, os jogadores têm que dar o exemplo, né? A história do menino de 13 anos que ofendeu o árbitro. Ele não aprendeu isso sozinho. Claro ele viu isso. Ele aprendeu isso com outra pessoa, infelizmente. Eu citei até o rugby aqui em outro momento. Assim, o rugby ele tem uma violência peculiar, mas o rugby é um esporte ancestral e que tem regras muito fortes, né? Então, por exemplo, só quem fala com o árbitro no rugby é o capitão do time. E o capitão do time, ao se referir ao árbitro, ele coloca as mãos para trás para dizer que ele está numa situação de submissão e respeito e chama o árbitro de senhor. Isso é uma regra do rugby. Todo jogador de rugby tem isso no seu consciente. E talvez a gente não espere isso para o futebol, mas eu gostaria que o futebol fosse assim. Eu também. Né? Eu gostaria, por exemplo, Guilherme, que o futebol tivesse as características... Exige muito, eu sei disso, mas as características, por exemplo, do futebol americano ou do basquete americano, que eu trago esses atletas de uma base de faculdade. Então eles têm um conhecimento do mundo melhor em termos de educação, né? Eles são retirados de faculdades, eles são draftados em faculdades, né? Então, assim, eu não quero menosprezar o atleta brasileiro, não é isso, é o contrário. Eu gostaria que o atleta brasileiro tivesse esse nível, ele chegasse nisso por si só. Muitos têm, mas infelizmente muitos não têm. A gente trata o futebol de uma forma, às vezes, um pouco injusta. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, Guilherme, 90 mil atletas profissionais cadastrados na CBF. Sim.
3% deles ganham salários acima de R$500 mil. 60% deles, eu vou retificar, 50% deles ganham até um salário mínimo. Mais. Isso é mais. O último levantante que era 68, 72, porque o salário mínimo. É que os 60% inclui os que ganham até 5 salários mínimos. Isso foi uma avaliação, uma pesquisa da CBF de 21, feita por uma consultoria técnica. Então, assim, nós acreditamos que o futebol é jogado por jogadores que ganham grandes salários. Não é. Isso é a absoluta minoria do futebol. Absoluta minoria. Existem muitos jogadores profissionais que sequer recebem o teu salário mínimo que lhes foi prometido. Eles não ganham. Eles deixam de receber. É muito grave isso. Então, assim, isso também é uma questão de violência. Porque nós temos várias violências que vão redundar no estádio, né? Uma Sim, delas claro. é essa violência contra o atleta. Essa coisa de você não ter seus direitos garantidos, você não ter seu salário garantido, né? E isso gera uma violência que vai redundar no estádio também. Então, assim, isso também é uma outra dinâmica que a gente tem para uma outra discussão, mas eu creio também que a gente, como país, a gente tem essa responsabilidade de criar para esse tipo de pessoas, de atletas, um modo de que todos eles tenham condições dignas, mínimas e que possam poder exercer o seu mistério, não é isso? Sim, e acho importante a gente deixar bem claro para todo mundo que dentro do TJD, principalmente lá no pleno, né, nós somos 9 auditores, então eu Fiuzi mais 7, e nós somos todos os 9 muito, muito, muito chatos com essa parte de falta de respeito, que seja com a arbitragem, com outros atletas, com o treinador, o que quer que seja, né? Julguei alguns casos agora durante o Campeonato Paulista, e aí às vezes, eu entendo o advogado, mas às vezes me dá asco, falo, não é possível, né? Os caras querendo efeito suspensivo pro atleta que tinha sido punido por agressão. Então, a agressão, para quem não entende bem, é isso mesmo, é você agredir o outro, né, normalmente o adversário, e querer efeito suspensivo porque o atleta não, é um jogo muito importante e ele precisa de efeito suspensivo para jogar. Mas calma lá, se é muito importante, por que ele agrediu o amiguinho, né? Então, assim, algumas coisinhas, e às vezes os advogados acham que pelo TJD ser uma justiça administrativa, assim, digamos, né, porque a gente não está vinculado ao poder judiciário, que isso vai ser mais, como posso colocar, a gente vai ser mais calmo, vai ser mais condescendente, né? E muito pelo contrário, né? Eu acho que pelo menos esse último um ano e meio, já que a gente já está, um ano e um mês, né? Que a gente está nesse mandato do TJD, a gente é zero. Não, nós estamos um pouquinho mais. Um pouquinho mais por causa da pandemia. Já faz um ano. Foi o começo do ano. Nós, 1 ano e 7 já, né? Trabalhando, que nós ficamos parados. Mas 1 ano e 7 meses que a gente tomou posse. A gente é zero condescendente com isso. Eu acho que os atletas têm que entender isso, e eu acho que seria muito importante, muito interessante, se os advogados, a gente sempre fala para os advogados lá, quando a gente está batendo papo fora da comissão, fora das sessões, é isso, assim, aqui não vai passar isso. O atleta que agrediu o outro não vai ter efeito suspensivo porque ele tem um jogo importante, né? Se ele não tiver um porquê discutir a punição dele, não vai passar. E é isso, a agressão, o mínimo, se não me engano, são 4 jogos de suspensão. 4 jogos de suspensão dentro do campeonato estadual, que nós temos aí no máximo 16 ou 20 jogos, se não me engano, não lembro de cabeça, número total de rodadas, para quem chega na final. Pode ser um quarto do campeonato. Foi o que aconteceu com esse atleta, que era o centroavante de um time da primeira divisão do Campeonato Paulista, que ele ficou de fora das quartas de final contra um clube. Era um clube, né, menor, não era. Ficou fora do jogo contra um clube grande, que poderia ser um jogo muito importante para a carreira dele. Por quê? Porque ele deu um soco no adversário um jogo anterior. Então, assim, isso para mim vem nessa parte de educar. Sim, Educar. Sim. Eu acho que o mais importante nessa parte dos atletas é a gente educar, né? Até porque o atleta tem que lembrar que quando ele agride o outro atleta, os dois são profissionais, ele pode estar tirando do outro atleta a condição dele de sustentar a sua própria família, porque
porque ele pode ser afastado por uma questão médica, pode ter o contrato rescindido por uma série de situações, a vida é assim, infelizmente, ela não é do jeito que a gente gostaria, mas assim, ele tem que lembrar que todos são profissionais. E quando você agride um outro profissional, você está tirando o direito dele de continuar trabalhando. É muito sério isso. A gente tem que se desvincular dessa questão do fervor que tem pelo time, para lembrar que aquilo é um negócio, que aquilo é um trabalho, que todos estão sobre regras de trabalho. Todo mundo tem que pagar conta no final do mês. Todo mundo tem que pagar conta. Aquilo é muito sério. Essa coisa é muito séria e as pessoas se perdem um pouco na questão do time, do torcer, do clube. Misturam tudo. E não pode acontecer isso. Você não pode ganhar a qualquer custo, né? Exatamente. E até foi um lance interessante que aconteceu agora faz 1 ou 2 semanas. O lance do Marcelo, da lesão do atleta argentino, no qual ele vai proteger a bola, assim, na minha opinião, nem sei se foi falta, que seja, ele acaba dando um pisão na perna, arrebenta com o joelho do rapaz, e assim, a postura do Marcelo ali, você vê, aí ele fez, isso é ser profissional, por mais que você está praticando um esporte de alto rendimento, no qual uma lesão, uma contusão, ela é muito normal, ela acontece, sim. Não é por isso que você vai forçar o outro a ter esse tipo de lesão, sim, né? Sim. Tanto é que assim, nessa parte de lesão, de entrar de uma maneira mais ríspida, os próprios atletas são bem chatos um com o outro ali, a gente vê assim, as cobranças, até outro dia teve o jogo Fluminense e Flamengo, um atleta, menino novo, meio que empolgado ali na situação, deu um carrinho por trás, o próprio Marcelo levantou e falou, cara, o que você está fazendo? Por que você está me dando um carrinho assim? Você vê pela leitura labial. É isso, tipo, sim. Calma, né? Vamos lá, estamos jogando, você faz sua parte, eu faço a minha, você não precisa me machucar para isso. Excesso, não precisa levar isso ao extremo. Sem lesão, sem injúria, sem ofender a outra pessoa, não é? Eu acho que a gente tem que ficar nesse campo esportivo, tem que ter o fair play. Essa coisa do fair play é muito importante. A CBF, em determinada Copa, ela trabalhou muito com fair play, ela deixou de fazer isso um pouco, eu acho um erro. Eu acho que você ensinar a ter fair play, a ter esse jogar bonito, esse jogar, né, com integridade, com cavalheirismo, eu acho que é muito importante isso. Porque é isso, no fundo, todos estão ali trabalhando sob contrato de trabalho, querendo um bem melhor para suas famílias, para si mesmo e assim... Às vezes, por uma violência, a pessoa tem uma carreira interrompida e isso não pode acontecer e a gente não vai admitir isso. Exatamente. Gente, já estamos aqui em mais de 1 hora de bate-papo, então, para não prolongar muito, eu acho que o que a gente tinha para tratar sobre segurança nos estádios, segurança de uma maneira geral no futebol, em outros esportes também, mas o futebol acaba sendo o carro-chefe pelo número de pessoas acompanhando, né? Acho que era isso. Fiuza, obrigado novamente por ter aceito o convite, por estar aqui à nossa disposição. Depende da nossa amizade, é sempre muito legal ter alguém com experiência profissional sobre e com entendimento na ponta da língua sobre a legislação, sobre como funciona o dia a dia do futebol. Então, só agradecer e daqui a pouquinho, outro dia, a gente marca para mais um bate-papo sobre isso. Obrigadão. É um prazer estar aqui no sindicato e eu estou sempre à disposição do Sindicato dos Atletas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima.